passagem lá em Jeremias, no capítulo 49, no verso 7. Né? Então, esses homens tinham uma grande sabedoria, eram os homens sábios. Né? E aí o que é que acontece? Ele é o primeiro a discursar. Elifaz, né, significa, que eu coloquei aqui, significa Deus é forte. Né? Porque no Oriente Médio, cada um procura os nomes e um significado. Né? O que é que acontece? Inicia no capítulo 3, os irmãos viram, né, a situação degradante de Jó, e ali Jó, ele fica no estado miserável, e quando os amigos de Jó, né, começam a avistar Jó, o que é que eles fizeram? Eles não conheceram Jó, gritaram e choraram, né, rasgaram o seu manto, e sobre a sua cabeça, ele colocaram um pó, e ali ficaram com Jó, diante de Jó, 7 dias e 7 noites em silêncio, uma forma de consolar Jó da sua dor que ele estava passando. Mas o que é que acontece? A partir do momento quando Jó quebra o silêncio, e aí Jó começa a lamentar-se do seu estado, o que é que acontece? Jó começa a fazer questionamentos por que aquilo que está acontecendo na sua vida. Muitos irmãos também devem ter passado por momentos difíceis na vida de vocês, e eu tenho certeza que vocês também se expressou que nem Jó, ou seja, vocês fizeram questionamento: Senhor, por que está isso acontecendo na minha vida? Eu sou um servo que te sirvo, eu estou na tua casa, né? Eu sou um dizimista, eu vou lá, eu me consagro, eu me santifico. Mas Jó não sabia do diálogo entre Deus e Satanás, de uma provação que ele estava passando. Né? Então, muitas vezes, né, às vezes passamos por certas situações, onde justamente Deus está em silêncio, e você está passando pelaquela situação, e você às vezes faz o questionamento, e quebra o silêncio. E aí o que acontece? Quando Jó quebra o silêncio, aí os amigos de Jó começa agora a entrar em ação, ou seja, tudo que estava guardado em seu coração, os amigos de Jó agora vão tentar convencer ele de por que ele estava em pecado devido ao sofrimento que ele estava passando. Mas aí o que acontece? O primeiro a discursar é Elifaz, certo? Por que Elifaz? Provavelmente Elifaz era um homem mais idoso. Né? Naquela época, os idosos realmente eram bastante, vamos dizer assim, respeitados no Oriente Médio, diferente aqui do Brasil. Né? Hoje os idosos são desrespeitados, né? Mas aqui no Oriente Médio, o idoso era respeitado. Então ele foi o primeiro a iniciar o seu discurso. Ele tinha uma boa posição social. Ele era um amigo de Jó, de Temã, que justamente veio. Ou seja, enquanto ele estava em silêncio, o consolo era confortável. Mas a partir do momento que ele abriu a boca, a partir do momento em que ele começa a discursar, aí já vem, no lugar de se tornar um amigo, se torna um amigo molesto, ou seja, começa a denegrir Jó. Então nós vamos lá, certo? Passar aqui. Introdução. Veremos que para Elifaz a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e o justo não passa por reveses. Eu pergunto aos irmãos, os irmãos já tiveram esse conceito que nem de Elifaz? Só os pecadores sofrem e o justo não passa por reveses? Algum de vocês irmãos já teve esse conceito? Só os pecadores sofrem e o justo não padece, o justo não sofre? Sim ou não? Algum já... Não, né? Pronto. Elifaz tinha essa mentalidade, né? E aí também nós vamos ver né, a mentalidade, a resposta de Jó sobre cada acusação de Elifaz. Só que tem um porém, né? Veja bem, nesse ponto eu quero discorrer com os irmãos, né, de forma bem explicativa para os irmãos entenderem melhor. No primeiro discurso de Elifaz, certo? Ele começa a elogiar Jó de uma forma amável, né? Uma forma agradável, né? Uma forma realmente que
ele elogia Jó devido Jó ser um homem, ser sábio, um homem que atendia às necessidades do próximo pela sua bondade, certo? Mas, no entanto, ele não admitia, no caso Jó, certo? Passar por essa situação, porque ele estava vivendo em sofrimento devido a um pecado que cometeu. Então vamos lá. Então veja bem, então ele faz o que é uma justiça retributiva, para os irmãos entenderem melhor. Na mente de Elifaz, certo? Deus abençoa os bons e pune os maus. Essa é a justiça retributiva, ou seja, o que eu faço, recebo algo de retribuição, vem algo como certo para mim. Então, ele sempre foi criado nessa educação, porque naquele tempo não existia a Bíblia Sagrada. Naquele tempo era a tradição oral, ou seja, passava de pai para os filhos. O que acontecia? Então, Elifaz sempre aprendeu com seus pais justamente esse pensamento que ele tinha, essa teologia, esse conhecimento que ele tinha. Ou seja, Deus vai sempre punir os pecadores e o justo não vai sofrer. Jó também tinha até essa ideia, né? Mas o que acontece? Essa é a chamada justiça retributiva, certo? Então veja bem, Deus pune os maus, né? E abençoa os bons. Então vamos lá. Pronto. Primeiro ponto, a lei da semeadura e da colheita. Elifaz se dirige a Jó com uma defesa contundente do seu pensamento teológico, tradicional, justiça retributiva. Ele está firmemente convencido de que a lei da causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contraditado, ou seja, não pode ser quebrado, não pode realmente ser cancelado. Vamos lá. Então o que acontece? Elifaz se dirige a Jó justamente com isso. A princípio, que eu disse para ele, que no começo do discurso, o discurso foi de forma agradável, mas só para que Elifaz não conseguiu, né, discordou totalmente de Jó, que justamente que Jó estava passando por aquele sofrimento devido ao pecado que ele cometeu. Ou seja, olha aqui, ó, causa e efeito, que é justamente chamada justiça retributiva. O que acontece? Muitas pessoas passam por um determinado sofrimento, mas a maioria de nós quer saber o quê? A causa. Certo? Porque o irmão está passando aquela situação. Muitas vezes as pessoas dizem assim: o filho da irmã está doente porque foi tocado por uma doença para trabalhar na vida dos pais. Muitas vezes diz assim: o esposo foi tocado por uma enfermidade para trabalhar na vida da esposa. Aí eu pergunto aos irmãos, na visão de Elifaz, está correto? Sim ou não? Quem que acha que está correto? Sim? O Batista diz que sim. As irmãs, o que acham? Também a irmã? Irmão Paulo, também? Hã? Pronto. Então, os irmãos estão certos. A princípio, Elifaz tem razão. Há momentos que Deus trabalha na vida da gente, ou seja, às vezes, nosso filho está doente, e às vezes nós estamos passando uma provação para provar a nossa fé, né, para provar realmente a nossa fidelidade, o nosso caráter. Até aí, tudo bem. Mas Elifaz está equivocado quando quer colocar esse pressuposto em Jó. Aí ele está equivocado, ele está errado, né? Justamente por quê? Porque Elifaz queria sempre querendo olhar a causa e o efeito. Ou seja, Jó, o que tu está passando foi o devido, o sofrimento que tu está passando, tu cometeu um pecado, a iniquidade. Ele queria de colocar de todas as maneiras, de goela dentro de Jó, dizer: olha Jó, tu está errado. É como uma pessoa chegasse na delegacia, o cara chegasse lá, e o delegado e os policiais dizem: olha, você cometeu crime, confessa. O cara: não, eu sou inocente, mas você vai ter que confessar. Assim era também a visão de Elifaz.
Ele queria porque queria que Jó tivesse errado, né? Justamente no seu erro, querendo aplicar o quê? A justiça retributiva, né? Com dentro do seu pensamento teológico. Mas com certeza isso não se aplicava em Jó. Vamos lá. Tempo 1. O homem colhe o que plantou. O discurso de Elifaz compreende os capítulos 4 e 5, em que defende que o homem colhe o que plantou. Isso está correto? Sim ou não? Tudo que o homem planta, ele colhe. Não é à toa que lá em Gálatas, no capítulo 6, diz: com Deus não se zomba e nem se brinca. O que o homem semear, certamente colherá. Aí tudo bem. Só que aqui, olha, vamos discorrer esse ponto aqui, que ele é bastante amplo. Só que aqui, segundo o que eu tenho visto, os que lavram a iniquidade, semeiam o mal, cega isso mesmo. Eu quero discorrer com os irmãos essa parte. Deixa eu ver aqui. Discurso, pronto. Deixa eu ver aqui. No capítulo 4, deixa eu ver aqui, só um minutinho, irmãos. Pronto, aqui. Vamos lá. Eu não vou nem olhar não, que Deus vai falar aqui com. Então veja bem. No capítulo 8, certo? O que acontece? Se os irmãos, o que o homem colhe, ele planta. Até aqui tudo bem. Elifaz tem razão. Só que no capítulo 4, os irmãos vão analisar, certo? Elifaz, lá no capítulo 4, no verso 12 ao 16, depois os irmãos quiserem acompanhar, Elifaz diz que recebeu, né, uma revelação de Deus, né? Uma revelação de Deus, uma revelação secreta, no qual essa sabedoria ele queria aplicar em Jó, né? Ou seja, ele disse que viu um espírito, certo? Que esse espírito falou, mas ele não conseguiu identificar esse espírito. O que acontece? Então, ele pegou dizendo ele no seu coração, que essa revelação que Deus deu a ele, essa sabedoria, justamente queria acusar Jó. Olha só, segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. O que acontece? Irmãos, ele está se rogando de uma experiência que ele acha que tem para querer solucionar o problema de Jó. E isso é perigoso. A experiência pessoal não pode estar acima da uma solução de espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela só é administrada e norteada pela palavra de Deus. Então o que acontece? Olha o que ele diz assim, ó, segundo eu tenho visto. Olha só, isso fala de experiência. E o que acontece? Se ele diz que teve uma revelação de Deus, mas que espírito é esse? Irmãos, muitos espíritos têm rodeado dentro dos arraiais da congregação de Deus, colocando heresia e apostasia, falsos ensinamentos, falsos espíritos têm enganado muito, dizendo às pessoas, Deus tem me revelado. Deus tem revelado que a irmã deve fazer isso, isso, isso. E muitas vezes, irmãos, não, Deus revelou nada. É um espírito enganador. Ou seja, se a gente analisar, Satanás atacou Jó nas suas propriedades, atacou Jó na sua família, atacou Jó na sua dor física, na doença. Quando Satanás percebeu que Jó estava firmemente, realmente não caiu, ele usa Elifaz, justamente usando a boca de Elifaz, para que Jó caísse na armadilha que ele tentaria que Jó caísse. Mas Jó não caiu. Ou seja, muito cuidado. Hoje há muitos espíritos enganadores com os falsos ensinamentos dentro da igreja. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, né, o Espírito expressamente diz, né, que nos últimos tempos apostatarão da fé, né? Muitos seguirão que falsos ensinos e doutrinas de demônios, certo? Então,
João também escreve lá no capítulo 4, no verso 1, disse: filhinhos, não dê crédito a qualquer espírito, antes provai se ele procede de Deus. Então devemos ter muito cuidado, né? Elifaz arrogava-se a experiência que ele tinha justamente para solucionar um problema insolucionável, certo? Então ele se arrogava disso. A experiência não pode, pessoal, não pode estar acima da lei sagrada, que é as Santas Escrituras. Louvado seja Deus. Então vamos lá. O que aconteceu com isso? Elifaz, ele se achava o máximo, né? Ele se achava muito arrogante, devido, certo, o seu conhecimento. Ou seja, no primeiro discurso, por enquanto, ele está sendo afável, né? Sendo amoroso. Aí o que acontece? É quando eu estou com o irmão aqui, faz de conta que o irmão é Jó, eu sou Elifaz. Eu estou tentando aplicar a teologia do meu pensamento ao irmão, mas o irmão vai sempre resistindo, né, os meus argumentos, né, o meu pensamento. E a partir do momento que ele vai resistindo, aí eu vou ter uma alteração de comportamento, porque ele não está absorvendo o que eu quero passar para ele. Ele não quer realmente, vamos dizer, esse argumento, ele não quer absorver esse argumento, esse pensamento. Então veja bem, então o discurso de Elifaz compreende nos capítulos 4 e 5, que defende que o homem colhe o que plantou. Até aí tudo bem, mas só que ele erra quando quer aplicar em Jó. Vamos lá, para o outro passo. O homem colhe o que plantou. Elifaz defende que Jó estava sofrendo porque havia pecado. Eu quero comentar também esse ponto aqui com os irmãos. Pronto. Glória a Deus. Então veja bem. Então o homem que colheu o que plantou, ele faz, sempre olha a acusação que ele faz, Ele defende que Jó estava sofrendo porque havia pecado. Olha o pensamento dele. O pensamento dele é sempre isso. Mas irmãos, uma coisa que vai deixar ele mais perturbado com relação à teologia da graça. Ou seja, a graça nos comprou, nos ensinou, nos prendeu. A graça, Elifaz ficaria muito perturbado se Deus, na sua tamanho amor e misericórdia, né, nos pegou, que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós estávamos já condenados à morte eterna. Aí Deus pega, nos resgata, né, desvia da condenação e passa justamente para a salvação. O que imaginaria ele fazer isso, pensava, hein? Será que ele ficaria muito perturbado com essa teologia? Porque a teologia dele, a gente vai ver na frente, que é uma teologia realmente que só as pessoas más que vão pagar o preço. Só as pessoas más realmente que sofrem. Por exemplo, vamos desmistificar aqui essa teologia de Elifaz. Por exemplo, será que é só os pecadores que sofrem? Vamos dar um exemplo. Primeiro, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio para salvar a humanidade. Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Jesus não tinha nenhum pecado e nenhum dano achou-se na sua boca. Ou seja, Jesus era uma pessoa que não tinha pecado. No entanto, o que aconteceu com ele? Ele sofreu para nos salvar. Olha a contradição de Elifaz. Tiago foi morto à espada. Era inocente. Que pecado Tiago cometeu? João Batista, pronto, outro exemplo. Confrontou pecados de Herodes. Perdeu a cabeça. Foi decapitado. Que mal João Batista fez? Que mal que ele fez? Que mal ele fez? Apóstolo Paulo, grande servo do Senhor, foi preso, escorraçado, açoitado, passou por muitas coisas. O que acontece? Ele merecia o efeito da causa e o efeito?
Não. Né? Então, é justamente isso a teologia deles fala, para a gente desmistificar realmente o que Elifaz pensava. Né? Vamos lá. O homem colhe o que plantou. Certo. Aqui tem justamente os salmos que dizem, porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém os caminhos dos ímpios perecerá. Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem os maus. A Bíblia mostra que esse princípio, não podemos fazer acusações precipitadas quando alguém passa por momentos delicados da vida. Irmãos, infelizmente, o que tem de pessoas realmente julgando as pessoas, geralmente as pessoas têm esse pensamento, pai fulano tá pagando o que fez. A pessoa não tem esse pensamento, né? Se a pessoa está doente, bem feito, porque cometeu um mal e Deus deu a resposta, está pagando caro. Tem esse pensamento. Às vezes, o irmão, por exemplo, o irmão Paulo está passando por uma tribulação, e às vezes a pessoa pensa, rapaz, o Paulo está passando isso porque cometeu um pecado muito grande. Né? Mas o Paulo está passando a provação não pelo pecado. Paulo está na condição igual de Jó, está passando uma provação, e muitas vezes fazemos julgamentos precipitados com relação ao nosso irmão. Irmãos, não devemos julgar o nosso irmão, mas ter compaixão do nosso irmão. Se o nosso irmão está passando por alguma provação, nós devemos fazer o quê? É orar por ele, é pedir a Deus que Deus entre com providência na vida dele. Aí sim, está certo, não julgar os nossos irmãos, pelo contrário, fazer acusações precipitadas. Se o irmão está passando uma enfermidade, é como, por exemplo, rapaz, como é que Elifaz pode dizer assim, ó, para Jó, nos nossos dias atuais, se transportarmos para os nossos dias atuais. Quer dizer, olha o que Elifaz vai dizer. Quer dizer que tu pregas a cura, mas teu filho está doente. Quer dizer que tu prega prosperidade, se tu está uma vida financeira quebrada. Quer dizer que tu prega, né, aquilo, mas não vive realmente aquele que tu prega. Então, são acusações que ele faz transportar para os dias atuais, tentando sempre confrontar o lado de Jó, mas sabendo isso que não é verdade, porque Deus trabalha de forma diferente na vida de cada irmão. Amém, amados? Vamos lá. Só para também porque assim, ó, o comentarista colocou esses dois versículos para justamente tentar justificar o que realmente Elifaz estava dizendo. Mas nós também temos um capítulo 103, né? Deixa eu mostrar aqui, capítulo 103, no Salmo 103. Louvado seja Deus. Rapidamente, vou mostrar aqui aos irmãos. Salmo 103. Salmo 103, glória a Deus. A gente escreve algumas coisas. 103. Pronto. Ó, é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades, sara todas as nossas enfermidades, que regime a tua vida, a perdição e a coroa da benignidade, da misericórdia. Deixa eu ver se é o versículo 10. Pronto, é o versículo 10 também. Não nos tratou segundo os nossos pecados e nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Ou seja, olha só, confrontando o que realmente Elifaz está dizendo, certo? Vamos lá. O tempo passa rápido. A queixa de Jó. O patriarca não aceita a tese de Elifaz e por isso sente-se alienado de Deus, né, de si mesmo e de seus amigos. Isso leva Jó a queixar-se de Deus, ou seja, ele queixa pela sua atual situação. Ou seja, como eu disse para os irmãos no capítulo 3, Jó faz o seu lamento e questionamentos. No capítulo 6, ele vai justamente se sente dessa forma, né? Ou seja, no capítulo 6, ele pede aos seus amigos que coloquem as suas palavras numa balança. É que os amigos deles considerassem eles a situação que ele estava passando. Ou seja, os amigos de Jó
só via os fatores externos de Jó, mas não conseguia ver realmente o que Jó estava passando por dentro, né? O que é que acontece? E aí eles não levaram em conta, né? E foram justamente impiedosos, né? Não olharam a condição. E aí o que é que acontece? Nesse comentário que eu coloquei aqui, deixa eu dar, o vento aqui está... Defesa de... Pronto. Ele disse assim, olha, eu quero que vocês me ouvem com atenção e com justiça, e que pesassem minhas palavras e as minhas queixas. Avalie a minha miséria, né? Pois as suas palavras haviam sido inconsideradas. Ou seja, o que acontece? Jó, eles apenas estavam julgando Jó por a sua aparência, né? Ou seja, nunca devemos julgar os nossos irmãos somente pela aparência. Mas Jesus, lá em João, capítulo 7, verso 24, disse, não julgueis pela aparência, né? Mas sim fazer um julgamento justo. Ou seja, os amigos de Jó não olharam a essência, mas sim só o fato dele estar passando, só porque Jó estava se sentindo o quê? Alienado de Deus. Ou seja, Jó estava sentindo-se abandonado por Deus, por si mesmo, pela confiança que ele tinha em Deus e pelos seus amigos. Será que algum dos irmãos passou já também essa situação? Ao ponto, por exemplo, Deus, quando você ora, você está passando por uma situação difícil. Aí Deus, você ora a Deus, mas só que Deus está o quê? Em silêncio. Deus não responde. Muitas vezes você se sente o quê? Abandonado. Aí quando passa uma situação, às vezes fica só você e Deus. Muitas vezes os nossos irmãos, os nossos familiares não compreendem a situação e faz, como eu disse, alguns julgamentos de nossa vida, né? Então às vezes só nós e Deus. Só que o que acontece? Só que isso Jó quer justamente buscar um relacionamento com Deus. Jó procura justamente, né, algo que resolva a sua situação. Por exemplo, que eu esqueci nesse ponto, que depois eu vou falar aqui, rapidamente, o que acontece? Nesse ponto, também, né, ou seja, Jó já não aguentava mais, né, o seu fardo pesado, ou seja, o seu sofrimento, né? E o que acontece? O conselho do seu amigo Elifaz, Jó disse, é como comer um ovo com a clara sem gosto. Ou seja, o conselho que ele dava não adiantava, né? O conselho que Elifaz tentava passar para ele não consolava e nem resolvia o seu caso. Ele preferia buscar somente a Deus. Há certas situações, quando nós vamos aconselhar alguns irmãos por educação, às vezes alguns conselhos são desastrosos e às vezes machuca aquela pessoa, né? Às vezes alguns conselhos, às vezes, não são bem-vindos. Por isso que muitas vezes devemos mais orar aos irmãos e a pessoa que está realmente se sentindo só, buscar a presença do Senhor, para que Ele possa solucionar o seu problema, o meu problema e o problema de Jó, com certamente Ele iria resolver. Amém, amados? Vamos lá. Jó era justo, não estava em pecado, portanto não merecia sofrer. Não querendo explicações baseadas em teológicas antigas, Jó tem uma conversa sincera através de um relacionamento direto com o Criador, onde Jó fala com Deus e Deus fala com Jó. Olha só, ele estava ciente do seu estado. Eu não pequei, eu não cometi nenhum mal contra o Senhor, né? Mas o que acontece? Não, mas ele não já estava farto de tantos discursos de Elifaz, de acusando ele, né? Dizendo ele que ele estava em pecado, que ele estava lavrando iniquidade. Mas Jó sabia da sua situação real, né? Ou seja, muitas vezes tem pessoas que buscam, né, os achismos da vida do ser humano, os conceitos humanistas para resolver o seu problema. E muitas vezes não vai resolver o seu problema. Ou seja,
tudo que é baseado em teologias antigas e terrenas, nunca vai satisfazer a alma humana. Pelo contrário, vai ficar agravar ainda mais. Mas Jó prefere, já estava cansado justamente de conselhos. Ele disse: rapaz, eu vou fazer o seguinte: o Deus que eu servia, quando eu orava a Ele, eu era um homem reto, íntegro, se desviava do mal. Eu vou retomar o relacionamento direto com o Criador, com o que eu cria e vivia sempre num relacionamento com Ele. Quantas pessoas realmente estão com o relacionamento quebrado com Deus? E muitas pessoas, às vezes, preferem buscar o quê? Explicações baseadas em teorias teológicas antigas, ou seja, conselhos, né? E às vezes acaba se dando mal. É preferível fazer que nem Jó. É preferível buscar justamente ao Senhor. Paulo, escrevendo aos Efésios, não, os Colossenses, disse: buscai as coisas lá do alto, né? Ou seja, ele estava certo, Jó. Nenhum dos seus amigos poderia resolver a sua situação. Somente quem poderia resolver era o Senhor. Então, justamente ele começa a buscar esse relacionamento. Vamos lá. A queixa de Jó. No momento da dor, a melhor coisa é fazer o quê? Se dirigir pessoalmente a Deus. Quantas pessoas têm se dirigido a outras pessoas e outras formas para solucionar seu problema, né? Muitas vezes, tem pessoas que não querem, por exemplo, não querem vir para a igreja, certo? Porque se ela vir para a igreja e aceitar Jesus, ela vai ter que andar conforme a lei do Senhor, conforme a palavra de Deus. E tem pessoas que buscam outras opções. Às vezes vai na cartomante, às vezes vai, né, em outras religiões, buscar, né, resolver o seu problema. Porque não, aí o que é que acontece? Quando nada se resolve, aí o último lugar, ela diz: não, agora eu vou para a casa de Deus, é lá que eu tenho que ir, né? Mas antes de tudo, passou em vários lugares, mas não resolveu a sua situação. Mas a melhor coisa que Jó, no momento da dor, a melhor coisa é se dirigir o quê? Pessoalmente o quê? A Deus. Ou seja, tem um ditado, né? Às vezes a pessoa não se converte com o Senhor no amor, mas se converte na dor, né? Quantos e quantos de nós, né? Pessoas falam de Jesus para nós, dizem: não, amanhã eu vou para a igreja, não, outro dia dá certo. Por quê? Porque não queria abrir mão, né, da sua vida mundana. Mas quando veio o aperto, quando veio a dor, quando veio a enfermidade, quando está perto de morrer, quando assim, as pessoas têm muito medo da morte. E quando está perto de morrer, aí as pessoas fazem de tudo para querer solucionar o seu problema. Aí que justamente no momento da dor, uma dor tão forte, a pessoa diz assim: ai meu Deus, né? A pessoa já diz logo isso, né? E o que é que acontece? Irmãos, não tem outro. Somente Deus é que vai solucionar os nossos problemas. Por mais que as pessoas tentem buscar outras opções, não vai resolver. E por isso que Jó se dirige diretamente a Deus. Vamos lá? 9 e 10. Alguns irmãos têm alguma pergunta para a gente fechar esse tópico? Algum questionamento? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Eu esqueci dessa parte aqui, só um minuto. Deixa eu ver se foi isso aqui. Pronto. Eu esqueci dessa parte. Um minuto. Para concluir que eu esqueci. Elifaz tinha em mente o quê? Que todo pecador realmente sofreu porque cometeu pecado. Não foi isso? Sim ou não? Só que essa teologia de Elifaz, ela também foi de grande extensão até nos períodos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus viu lá uma criança cega de nascença. Aí os discípulos perguntaram: Senhor, quem foi que pecou? Foi este
Ou seja, essa criança, ou foram seus pais que cometeu para que ela nascesse cega? Olha só, né? Como a teologia de Elifaz, né, ainda era de grande extensão de pensamento cultural daquela época, né? Outro detalhe, quando Jesus curou, né, um homem no templo, e aí o homem se apresentou e Jesus disse o quê? Vá e não peques mais, para que nenhum mal te suceda. O que acontece? O pecado, muitas vezes, realmente às vezes, as consequências que nós semeamos, que nós plantamos, nós realmente colhemos. Porque a vida é feita de semeadura e de colheita. Tudo que nós semeamos, por exemplo, o que semeamos no passado, fica no presente. O que semeamos agora no futuro, ou o que semeamos agora no presente, vamos semear no futuro. Ou seja, se nós vivermos uma vida de santificação, de obediência, uma vida de integridade, uma vida realmente piedosa com o Senhor Jesus, aonde será o meu lugar? É viver com a eternidade aonde? Com o Senhor Jesus. É o futuro, é a minha semeadura, é meu galardão que eu vou receber. Então, era exatamente esse ponto que eu gostaria de discorrer com o irmão. Vamos aqui passar aqui ele. Que eu tinha esquecido. Encerrando, ó, Elifaz traz a lei da retributiva, da semeadura e da colheita, mas Jó contesta essa lei em relação a si mesmo. Vamos lá. Segundo tópico. Nesse segundo tópico, Elifaz é mais rude, mais grosseiro, porque no primeiro tópico, Elifaz, certo, tentou convencer Jó, mas Jó foi resistente. Agora, ele tem outro tipo de comportamento, né? Ele é mais agressivo com Jó. Então, veja bem, a ortografia engessada, ou seja, em seu segundo discurso, no capítulo 15, Elifaz argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso. Assim, Jó, se estivesse certo, a religião tradicional, que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus, estariam errada. Ou seja, nesse ponto, irmãos, certo? Quero concluir com os irmãos o seguinte, que como eu disse para os irmãos, no primeiro discurso, no capítulo 4 de 5, né, Jó começou dizendo, com as palavras de Jó, eram vazias, inúteis, né, que Jó era um grande pecador, né. Só que o que acontece? Só que ele faz, né, quer usar a sua experiência, né, de sabedoria e dizer que seus ancestrais eram muito mais sábios do que Jó. E essa ortografia engessada, ou seja, ela não podia ser quebrada, ela não podia ser quebrada no dogma religioso. Ou seja, ele faz dizer, olha, quem sofreu, quem está em sofrimento é porque pecou. Não tem outra saída. Você é um pecador, você cometeu iniquidade e por isso não tem saída. Você tem que se arrepender. Vamos lá, olha aqui. Uma ameaça à tradição religiosa. A partir do versículo 7, no capítulo 15, ele apela para a tradição religiosa como forma de validar os seus princípios teológicos. Está aqui, pronto, olha. Quem sabes tu que nós não sabamos? Quem entendes que não age em nós? Também há entre nós encanecidos idosos, muito mais idosos do que teu pai. O que acontece? Elifaz diz para Jó que por mais que Jó seja um homem sábio, experiente, que mais ele queria humilhar Jó, dizendo que os seus antepassados eram mais sábios do que Jó. Quem era Jó para se comparar com eles, né? Ou seja, vou perguntar aos irmãos, a pessoa que tem 40, 50 anos, 60 anos, por exemplo, a irmã aqui, certo? Ela tem na sua caminhada, na sua jornada de vida, ela ganhou o quê? Muitas experiências, não é isso? Ela ganhou muitas experiências, certo? Mas eu pergunto aos irmãos, experiência, eu vou colocar aqui para os irmãos que eu botei aqui, deixa eu ver aqui, estou lembrado aqui.
que botei aqui, pronto. Pronto, achei. Idade. Tem a mesma coisa com maturidade? Sim ou não? Ou seja, tem pessoas, por exemplo, que têm 50 anos, mas têm uma experiência longa, né? Uma experiência boa para passar para os seus filhos e para os seus netos. Por exemplo, lá no Japão, as pessoas idosas, elas são bastante valorosas. Por quê? Porque os filhos e os netos vão estar aos pés do seu pai e do seu avô, buscando conhecimento e experiência. Mas o que é que acontece? Tem pessoas que têm uma idade de 50 anos, mas têm uma mentalidade de 15 anos. Quem já viu isso? Alguém que já viu isso? Tem pessoas que já são idosas, até uma certa idade, mas tem uma mentalidade de 15. Né? Tem menino de 15 anos que tem um juízo de 40. Quem já viu isso também? Pessoa já, né? Já viu, irmã? Pronto. Tem pessoas assim. Então ele ameaça Jó, querendo humilhar Jó, dizendo porque devido à idade, né, significa ter maturidade. Pelo contrário, ele era imaturo. Por mais conhecimento que ele tivesse, ele não tinha um relacionamento com Deus, ele tinha apenas, né, fruto de especulações. Ele não tinha um conhecimento com Deus, uma relação com Deus que Jó tinha. Ele apenas buscava conhecimento terreno. E quando nós buscamos conhecimento terreno, o que acontece? Muitas vezes as teologias, os conhecimentos terrenos, não, por exemplo, Paulo falou do conhecimento do alto para quem? Para os epicureus e para os estoicos. Porque os filósofos só discutiam as coisas aqui terrenas, buscava algo realmente aqui da terra para solucionar o problema dos homens. Mas Paulo mostrou para ele que lá em cima tinha um conhecimento muito maior, uma sabedoria de Deus que muito maior, que sobrepujava o conhecimento terreno do homem. Né? Então, é basicamente isso que eu ia comentar com os irmãos. Vamos lá. Passa rápido. Um defensor celeste. Em sua defesa, Jó se contrapõe ironicamente o argumento de Elifaz. Ele tem consciência que a teologia do seu amigo firmasse na terra. A fé de Jó projeta para o alto, procura de quem possa defendê-lo. Ou seja, um defensor celeste. Ou seja, ele não queria, na verdade, né? Ele não queria, na verdade, um defensor terreno. Porque Jó sempre acreditava que tinha um Deus superior. Um Deus que tinha o controle de tudo e absoluto. E por isso que ele sempre buscava, no capítulo 16, do verso 17, é lá justamente que Jó se contrapõe. Ou seja, Jó ele faz acusando e Jó se defendendo. Acusando e defendendo nos capítulos, né, anteriores. Por exemplo, no capítulo 15 ele é agressivo com Jó. No capítulo 16 de Jó, é onde Jó justamente tem a consciência que a sua teologia nada em vão, nada presta. Não serve para nada. Por isso que eu tenho que buscar o quê? Um defensor celeste. Ou seja, o que acontece? O amigo de Jó tinha uma visão terrena, mas acreditava existir ser um defensor celeste. Ou seja, Jó acreditava que tinha justamente isso aqui, ó. Um advogado e um mediador. Na sua linguagem expressa, linguagem poética, mas sua mensagem é profética. Ou seja, Jó não queria nada aqui, nada dos seus amigos. Ele queria justamente uma pessoa que mediasse, ou seja, entre Deus e os homens, que era Deus, né? E que era o Senhor Jesus, que é o nosso advogado. Ou seja, quem é o nosso mediador hoje? Como Paulo escreve lá em 1 Timóteo. O Senhor Jesus é o mediador entre Deus e os homens, né? Então é justamente que Jó buscava um advogado para defendê-lo das acusações que ele estava sofrendo
injustamente dos seus amigos com a sua teologia, né? A sua teologia praticamente casuística, né? A sua teologia, né? Que era justamente superficial, né? Tentando de todas as maneiras, a cada argumento que ele fazia, tentando e Jó resistindo, ele ficava mais bravo ainda, né? Então vamos lá. No tópico 2, diante do novo discurso que ele faz, Jó não reclama, né? Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Amém, amados? Jó reclama, ó, mas não blasfema contra Deus. Ou seja, Jó questionou, Jó reclamou, mas de maneira nenhuma ele blasfema contra Deus, porque conhece o Senhor. Ele tinha uma relação de comunhão com Deus. Vamos lá, terceiro ponto. Deus não se importa com as quimeras humanas. Em seu terceiro discurso, ele faz agora apelo para a transcendência divina ao atacar Jó. Ou seja, para Elifaz, Deus era grande e não poderia se envolver em quimeras humanas, principalmente um pecador. Ou seja, Elifaz, no seu terceiro discurso, ele vai usar a transcendência divina, e lá na revistazinha, fala também, né, que Deus é soberano, né, que Deus é absoluto, né, mas também Deus também tem os seus atributos. Vamos lá. Quais são, vamos discorrer aqui, 5 atributos de Deus. Um deles, Deus é o quê? Onipotente. Ou seja, Deus é poderoso, né? Deus é onipresente. Ou seja, Ele está em todo lugar. Deus é onisciente. Ele sabe de tudo, de todas as coisas, conhece os nossos pensamentos, conhece tudo, certo? Esses são os atributos. Outro atributo de Deus é o amor, né? Que Deus nos ama de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que aquele todo não pereça, mas tenha vida eterna. E outro atributo de Deus é justiça. Deus é amor, mas também é justiça. Muitas pessoas lá fora, no mundo, dizem assim, não tem nada a ver, né, duas pessoas do mesmo gênero, né? O importante é o amor, o importante é que ele seja feliz. Ao dedinho, não caia nessa. É como se fosse igual uma teologia de Elifaz, certo? Sempre querendo cobrir algo, né? Então veja bem, hoje nos nossos dias, infelizmente, né, muita gente ainda usa a teologia de Elifaz, por incrível que pareça. Certo? Por exemplo, vamos lá. Tem denominações que diz que comer carne de porco é pecado. Se o irmão comeu carne de porco, vixe, irmão, então o irmão pecou. Olha só a teologia de Elifaz, onde é que entra. Não tem nada a ver. Porque todas as coisas que são criadas por Deus são santificadas pelo Senhor. Você pode comer, como lá Paulo escreve lá em Timóteo, no capítulo 4. Né? Então Elifaz usa a transcendência divina para atacar Jó. O que é que acontece? No pensamento de Elifaz, Deus não se importa com as quimeras humanas, ou seja, Deus não se importa, certo? O que os humanos passam aqui embaixo. Se tu está sofrendo, é problema teu, tu cometeu um pecado. Deus não se importa da tua condição. Isso no pensamento teológico de Elifaz. O que é que acontece? Porque o Deus de transcendência de Elifaz estava mostrando para Jó que era um Deus de regulamentos. Ou seja, se eu agradar ao Senhor, se eu lhe prestar culto e adoração, se fizer tudo o que Ele manda e eu obedecer, vou receber todas as suas bênçãos e não vai acontecer nada comigo. É um Deus de regulamento. Mas o Deus de Jó era Deus de relacionamento. O Deus de Elifaz era um Deus de transcendência divina, tentando transpassar para Jó, dizendo, olha, Deus não se comunica com os homens. Certo? Deus, né, é de regulamentos. Ou seja, Ele não se preocupa com os homens. E isso sabemos que não é verdade. Porque Deus, quando fez o homem, é a coroa da sua criação. Não é verdade?
Então, o homem, quando foi criado semelhante à imagem e semelhança de Deus, foi a coroa da sua criação, e Deus, no seu amoroso amor, certo? Nós pecamos contra Deus, e aí Deus nos dá o quê? Através do Senhor Jesus, a salvação, para que nós possamos resgatar justamente o relacionamento com Ele de volta. Mas se Elifaz entendesse isso, ele ficava perturbado, né? Caía tudo por terra que ele realmente tentava dizer para Jó. Vamos aqui para o segundo ponto, esse ponto. A teologia de Elifaz destaca que Deus é um transcendente, porém distante, que não se importa muito com os que acontece aqui na terra, indiferente das coisas que criou. Para Elifaz, não adiantava Jó chorar e nem reclamar, ele precisava de se arrepender. A teologia de Elifaz também é uma teologia mercantilista, certo? Ou seja, Jó, para que tu venha se arrepender, certo? Se tu se arrepender, olha só, capítulo 23 de Jó, vou mostrar aqui para vocês, se os irmãos quiserem abrir, de Jó, capítulo 23. Olha só o que é que ele diz. Jó 23. Quem achou para mim aí 23, 10? Leia aí para mim, por favor. Achou, Paulo? Hã? Próximo. Está aqui, pronto. Está aqui. 23, 10, está certo. Vamos lá. Lê para mim aí. Porém, ele sabe o meu caminho, provando-me ele. Esse versículo aqui não, perdão. Não. Não, está aqui ele. É 23, 24. Deixa eu ver aqui. Peraí. Vou já achar aqui, irmãos. É porque... Peraí. Capítulo 23, verso 23 e 24, olha aí. Até o 17, é? Se é o 22, deixa eu ver aqui se é o 22. Olha o 22 aí para mim, porque eu... Era para ser o 20... 17, é? Tem uma passagem, irmãos, que era para ter anotado aqui, esqueci, ó. Não, tá aqui, achei. Bom, Paulo. Jó 22, 23, 24. Pronto. Achei. 22, pronto. Vamos lá. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Se afastares a iniquidade da tua tenda, então amontoarás ouro como pó, e ouro de Ofir como pedras dos ribeiros. Olha só, se tu confessares, né, a Deus, e se tu se reconciliar com Ele, Ele vai te dar, certo, tudo de volta, e tu vai receber ouro em pó. Isso não é uma relação mercantilista? Ou seja, tem frases que vocês ouvem assim, pare de sofrer, né? Pare de sofrer, né? Então, veja bem, nós estamos já caminhando já na reta final. Deus caminha com os homens, Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas o seu caminhar com Deus, mas caminhar com Deus com ele, né? Ou seja, devemos, em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens, sendo o Altíssimo transcendente, envolvendo nos seres humanos, nos diversos detalhes da vida. Ou seja, quanto Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, José. Então, Deus caminhou, sempre vai caminhar com os homens, nos diversos detalhes de nossa vida. Aonde fomos, Deus sempre vai nos dar o escape, Deus sempre vai dar o livramento. Amém, amados? E por fim, encerrando o tópico, enquanto para Elifaz, Deus não se importava com as quimeras humanas. Para Jó, ele caminhava com os homens. O que eu quero que o irmão aprenda nessa manhã? Que a teologia de Elifaz é uma teologia que ainda hoje é aplicada, mas não é uma teologia realmente casuística, ou seja, é uma teologia perigosa, né? E que devemos sempre em nossas mentes, que jamais os pecadores sofrem devido ao pecado, e que nenhum, no caso, as pessoas boas, jamais será impunes. Pelo contrário,
todos nós, principalmente os crentes, são os mais que passam tribulações e aprovações, certo? Para justamente Deus refinar o nosso caráter, certo? Para que Deus possa justamente moldar a nossa fé, para que Deus justamente, com o sofrimento que nós aprendemos de Jó, justamente para que possamos, o poder de Deus ser manifestado em nossas vidas, né? Abater o egoísmo e a arrogância, né? E outra coisa, também para que possamos, devido ao sofrimento, que nós possamos sempre ser lapidados, né? Refinados e testados o nosso caráter que Deus está nos colocando. Amém, amados? Então, foi essa lição. Agradeço a participação dos irmãos, de cada um, né? Na próxima lição, o irmão Luiz vai estar conosco aqui, certo? No dia 15 é a eleição, não vai ter escola dominical, de manhã não vai ter culto, certo? No próximo domingo é a eleição, então não vai ter escola, certo? E aí vai ter só o culto à noite. Aí no dia 22 é o irmão Luiz, vai estar aqui com vocês, discorrendo os assuntos, né? Justamente das lições. Pode ser os dois assuntos ao mesmo tempo. Vamos ficar de pé. Hã? Não, escola bíblica não vai ter, de manhã não, devido à eleição, viu? Isso. Vamos ficar de pé para a gente orar, para a gente encerrar. Passando aqui o horário. Agradeço a participação dos irmãos. Vamos lá. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Senhor, estar aqui na tua casa, onde teus filhos aprenderam mais uma lição. Espero, Senhor, que a cada dia que eles coloquem, meu Deus, em prática tudo aquilo que ele aprendeu nessa manhã. Que o Senhor possa a cada dia envolvê-los, meu Deus, que o Senhor possa colocar no coração dele, meu Deus, alegria de estar na tua casa para aprender a tua palavra, Senhor. Deus abençoe os teus filhos nessa manhã, que o Senhor venha abençoar agora o culto que vai daqui a pouco iniciar, Senhor. Que a presença do Senhor se manifeste poderosamente em nossas vidas, Senhor. Estamos aqui para cada dia estar aos teus pés, Senhor. Queremos mais aprender da tua palavra, crescendo na graça e no conhecimento, Senhor. Obrigado por esse dia maravilhoso. É isso que eu oro e já te agradeço no teu santo nome. Amém. E graças a Deus, que Deus abençoe em nome de Jesus.